Soberano e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos encontramos nesta noite, ó Pai, com os corações quebrantados, com os corações arrependidos, porque é assim que tem que ser a sua igreja, uma igreja que busca avivamento, arrependimento, perdão e discernimento do céu. Abençoa poderosamente o teu filho, que irá trazer do céu pão quente celestial para todos nós. Irá nos administrar aquilo que tem de Deus para nós. Usa-o poderosamente. Nós já te agradecemos pelos louvores, por tudo que está acontecendo neste segundo dia de festividade, neste congresso que todo ano o Senhor tem falado conosco e com a tua igreja. Usa-o poderosamente nesta noite, porque é noite de cura, noite de paz e noite de resposta para quem veio na casa do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que estamos sobre os pés, abre a sua Bíblia, aquele que trouxe o livro de Josué, o capítulo 1 e o versículo de número 9. Josué, capítulo 1 e o versículo de número 9. Amém? Não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Pode tomar o teu assento, glorificando ao nome do Senhor, que é digno de toda a honra, glória e louvor. Louva a Deus pela rica oportunidade que o Senhor nos presenteou no dia de hoje para falares a sua palavra. Trago um abraço ao meu pastor setorial, pastor Jaime. Que Deus continue abençoando. Pastor Janes manda um grande abraço para o Senhor e todos os companheiros de ministério. O pastor Eduardo Lopes manda um grande abraço ao representante do campo. Lá o pastor Francisco Salles, lá um exemplo para ele. E toda terça ele cita praticamente o nome do pastor Salles, lá é uma grande referência. Ele falou que cresceu ouvindo o pastor Salles pregar. Então, sinta abraçado pelo campo de Três Lagoas. Louva a Deus pela vida da minha esposa, das minhas filhas Luana e Emanuele. Eu louvo a Deus quando citar o nome do pastor de Brasilândia, do Jardim Brasilândia e de Jaciporã. Só Deus sabe o quanto eu de trabalho naquele Jardim Brasilândia. E só Deus sabe o quanto eu de trabalho naquela cidade de Jaciporã. Mas Deus ainda continua fazendo milagre. Deus ainda continua fazendo milagre. Ainda havia uma mamãe com o joelho no chão, não cansava de orar. Para mim aqui está hoje pregando a palavra do Senhor. Irmão, uma mãe orando só, Deus já faz muita coisa. Imagina duas mães orando. Como assim, irmão Jeff? Era a irmã Gisele, minha mãe. Alcança, guarda, protege, dá livramento, dá escape. Eu não sei se você se alegra, mas só de você estar aqui já é um grande livramento que Deus te deu no dia de hoje. O adversário talvez fez de tudo para que você não estivesse aqui hoje. O adversário talvez armou laço, embaraço, mas nós servimos um Deus, como o salmista no Salmo 124 e o verso 7. A nossa alma estava como um laço do passarinheiro, mas o laço quebrou e nós o escapamos. Então para mim é uma alegria imensa retornar a essa casa, e é um privilégio pregar em um congresso, porque a gente traz a memória da infância que nós vivemos. Igual esses jovens aqui, eu tive o privilégio, igual vocês, de estar na igreja. Quantas vezes eu estava lá na feira e a polícia pegava o irmão Jefferson e levava para a escola de volta. Mas Deus vai trabalhando assim, ó.
Irmão, muitas das vezes nós questionamos Deus. Deus, por quê? Por que está acontecendo isso com a minha família? Mas Deus há um propósito e um projeto. Nada está perdido no meio da tua casa. Talvez entrou mamãe aqui dizendo assim: eu queria tanto que o meu filho estivesse aqui do meu lado. Eu queria tanto que a minha filha estivesse aqui do meu lado. Mas o Eterno nessa noite está dizendo: enquanto a senhora adora aqui, eu cuido da tua casa. Enquanto uma adoração aqui, eu estou quebrando o laço de morte na tua casa. Enquanto nós adoramos aqui, Deus está trabalhando ao nosso favor. Falar de Josué, precisamos voltar no livro do Êxodo, o capítulo 1. Faraó, ele está com a carga pesada, e ele libera uma ordem dizendo: os meninos que nascer mata, deixa somente as mulheres. Mas havia 2 parteiras que temiam a Deus, e quanto mais as hebreias geravam, cresciam os filhos. E Faraó não entendia o trabalhar de Deus, que talvez no plano terreno era para matar, mas nos planos de Deus, assim como foi louvado pela levita, ainda tem vida aí. O capítulo 2 do livro do Êxodo, vai nascer Moisés. Joquebede pega e esconde aquele menino por até 3 meses de idade. E a Bíblia vai dizer que era um menino formoso. E ela abre mão de Moisés, porque na cabeça dela estava dizendo: ei, eu vou colocar ele dentro de um cesto, vou calafetar para que não entre água, e vou colocar na beira do rio Nilo. Só que perceba uma coisa: ela estava abrindo mão do teu filho, mas colocando perto do propósito que Deus tinha. A Bíblia então nos diz que ela pega e coloca Moisés dentro daquele rio Nilo na beira. E o texto é bastante interessante. É que as concubinas, as empregadas da filha de Faraó está ali na beira, na margem daquele rio. Só que ela não encontra Moisés. Só que Deus vai apresentar Moisés para a filha de Faraó. Porque, irmão Jefferson, eu já quero liberar uma palavra que está queimando a minha alma. Deus não vai te apresentar para quem quer fazer a tua maldade, mas Deus vai apresentar você para levar você em um palácio. E nesse palácio Deus está dizendo: eu vou transformar a tua casa. Talvez em noite de choro, que Joquebede talvez estava ali chorando, abriu mão, estava dizendo: Deus, o Senhor fez uma promessa na minha casa, e parece que a promessa agora está distante. Mas o texto é bem claro que Miriam fica observando. Então quando ela pega aquele cesto e vê um menino, ela disse: eu conheço alguém ainda que está dando amamentação. E a Bíblia vai dizer que torna o menino para a volta do colo da mãe. Entenda uma coisa: talvez a criança está longe, talvez o teu parente está longe, você não tem mais o cuidado com a mão de alcançar, o cuidado de a mão de chegar perto. Mas nessa noite Deus está dizendo: enquanto estiver perto da tua vista, você está com a proteção da mãe. Mas quando está longe, é Deus quem guarda, é Deus quem preserva, é Deus quem sustenta, é Deus que tem guardado. Talvez você entrou nessa noite e está dizendo: para mim está tudo acabado. Mas há um Deus que trouxe você aqui para te dizer: eu alcanço lá, eu transformo lá, eu mudo a história. Uricaia ser que Amanda. Moisés começa a crescer, e um dia ele observa e vê um egípcio matando um dos hebreus e brigando. E Moisés entra no meio para tentar o impedir, e mata um egípcio e coloca debaixo de uma areia. E quando eu estava estudando esse texto, o Espírito Santo ministrou ao meu coração, porque no outro dia tinha 2 hebreus em uma discussão, e alguém olha para o outro e diz: o Senhor levantou como juiz alguém para nos julgar. Então Moisés automaticamente ele disse: aquilo que eu fiz foi descoberto. Fica uma dica nessa noite: se você não quer que os outros saibam do teu erro, não faça.
Furica remando kouteke serkia. Se re ramanda caia súria. Se você não quer que ninguém fique sabendo o que você fez, então fica uma lição, não faça. Porque o dia que você pisar fora, vai ter um hebreu para te denunciar. Moisés foge para o deserto de Midian. E antes dele chegar no deserto, ele encontra um poço. E tem 7 moças, filha de Jetro, que ali está tirando água para alimentar os seus animais. E Jetro diz: por que voltaste cedo hoje? Alguém nos ajudou. Leva Moisés para sua casa, e com a recompensa dá uma esposa para Moisés, Zípora. E Zípora vai nascer Gerson. E Moisés vai dar uma tradução dizendo: peregrino fui em terra estranha. E o processo começa na vida de Moisés. O capítulo 3, Moisés está ali apacentando as ovelhas do teu sogro. Mas de repente, talvez na mente de Moisés está dizendo: o plano de Deus acabou. Porque a partir de agora eu já não sou mais um homem de mão limpa. Eu sou um homem que cometeu um assassinato. O plano de Deus talvez para mim nunca vai dar certo. Deus talvez virou as costas para mim. Deus talvez me abandonou. Deus talvez não quer mais eu andando no teu caminho. Mas um dia ele está ali apacentando e vê uma sarça pegando fogo, mas aquela sarça não se consumia. E Moisés chega perante ela, e uma voz brada dentro daquela sarça está dizendo: Moisés, Moisés, até no deserto eu falo contigo. Moisés, eu não falo com crente que está na igreja. Moisés, eu não falo com alguém que está somente no palácio. Moisés, eu ainda continuo alguém falando com alguém que está no hospital, que está dentro de uma cadeia, que está dentro de um presídio. Para Deus falar, Deus não limita o lugar. Para Deus recontribuir, Deus não depende da situação que você se encontra. Moisés, chegue para cá. Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás agora é terra santa. Sabe o que Deus está dizendo? Não adianta vir num congresso, pular na sexta e no sábado, e no domingo continuar carregando a terra do Egito. Nós estamos vivenciando uma geração que nós estamos pulando na sexta, nós estamos pulando no sábado e nós estamos pulando no domingo. Só que quando é na segunda-feira nós estamos afastados da presença do Senhor. Mas o Senhor lhe trouxe nessa noite para lhe dizer: não tem nem como você desviar mais, porque se você ir para o deserto, Deus te acha. Deus não depende do local que você está para Ele te encontrar. O projeto de Deus começa a caminhar. Moisés entende e começa a andar dia a dia nos passos do Senhor. No capítulo 3, o versículo 14 do livro do Êxodo: Moisés, eu vi a aflição do povo, e eu vou te levantar como alguém que vai ser o resgatador daquele povo que está oprimido debaixo de uma carga. Moisés tenta fugir, dizendo: Senhor, eu não sei falar bonito, mas o meu irmão Arão sabe. Deus dá um brado do céu dizendo: Moisés, o teu irmão pode até falar, mas a autoridade ainda está na tua mão. Um líder, ele tem que ter autoridade sobre o grupo que ele está liderando. O capítulo 4, Moisés talvez fica com dúvida, dizendo: mas Senhor, será que o povo vai me ouvir?
O versículo 4, ele disse: o que é que tu tem nas mãos? Um cajado. Lança esse cajado na terra. E a Bíblia vai dizer que tornou uma serpente. E Moisés foge dela. Ele disse: Moisés, estenda a mão e toma pela cauda. Deus está dizendo: Moisés, eu estou dando autoridade para você. Diante do olho, da vista de todo mundo, o povo começa a entender que aquilo que está acontecendo ali já não é mais um plano terreno, já não é talvez uma barganha terrena. E o povo fica meio com dúvida. E ele disse: faz o seguinte, Moisés, pega a tua mão agora e leva no teu seio, e a tua mão vai ficar leprosa na vista de todo mundo. Moisés faz, o povo fica sem entender. E agora, Moisés, o povo ainda não está observando o que eu estou trabalhando dia a dia para resgatar esse povo do mundo, para tirar esse povo debaixo de uma carga pesada. Mas mesmo assim o povo endurece o coração. E a Bíblia vai dizer que então pega-se um copo de água e lança na terra, e a água se torna em sangue. Mesmo assim o coração daquele povo estava tão endurecido que o povo não consegue observar a voz de Deus. Vence as pragas, todos nós sabemos de cor. A última praga dos primogênitos. Faraó começa a entender que agora ele não está lutando com o homem da terra. Irmão, entenda uma coisa: nós brigamos como o homem da terra em leis. Talvez nós podemos até ganhar, mas quando levanta um da terra para brigar com aquele que manda no céu, na terra e debaixo da terra, ainda não está para nascer alguém que vai encarar. Porque eu lembro uma vez que saiu um anjo com uma espada só e foi no arraial do Ciro. Um anjo só matou 185 mil soldados. Um só. Um anjo só. Moisés agora começa a entender o que Deus quer na vida dele para ser um líder. Os primogênitos morrem. O faraó, ele começa o coração dele quebrantar e libera o povo para sair. O capítulo 12 do livro do Êxodo, e o versículo 37. Mais de 6 milhões de pessoas saíram daquele lugar. Homens, sem contar as mulheres. O capítulo 12 e o versículo 40. 430 anos o povo está debaixo de um jugo pesado, debaixo de uma carga. Só que o povo começa a entender que Moisés agora é um grande líder. E o capítulo 12 e o versículo 23. O povo começa a entender que Deus tem cuidado dele diariamente. Desde o dia que saiu, não tem faltado nada. E muitas das vezes nós reclamamos: Deus, meu sapato está ficando velho. Mas ainda eu acredito em uma Assembleia de Deus que acredita que Deus ainda continua fazendo milagre. Porque você não vai encontrar na Bíblia, se você achar, me mostra depois, alguém dizendo: pastor Jaime, hoje eu não posso mais caminhar, porque o sapato está apertando o meu pé. Porque a Bíblia vai dizer que a maneira que o pé crescia, o sapato também. A roupa nunca se envelheceu. O capítulo 13. De dia e uma coluna de nuvem fazendo sombra, e à noite uma coluna de fogo. Sabe o que Deus está dizendo na igreja do Tunico André? Eu estou te guardando de dia e eu estou te preservando à noite.
Porque só Deus sabe a guerra que foi para esse congresso acontecer no dia de hoje. Quantos livramentos de acidente Deus deu para que todos estivessem aqui. Porque Deus estava com a tua mão estendida dizendo: Uricaia, mandaia, cerca. O adversário talvez estava dizendo: ei, ela não vai num sábado, porque eu vou criar uma situação para ela não ir. Mas Deus está dizendo: eu tenho te guardado pela manhã, eu tenho te guardado à tarde, eu tenho te guardado à noite. Só se Deus tem te guardado, reaja alguma coisa. Se Deus tem, reaja. Se Deus tem guardado, você abre a tua boca. O capítulo 14 e o versículo 13. O líder está na frente e disse: parai e veja o livramento que o Senhor dá hoje. Porque aquele povo que está vindo atrás de nós, nunca mais o verei. O verso 14: o Senhor pelejará por vós e vós calarei. Moisés começa a entender. Mas irmão, o líder tem hora que dá medo, sim ou não? Moisés, ele começa a observar o que Deus tem feito, mas ele fica com medo. Que o capítulo 14, o versículo 15, agora ele tem o outro obstáculo para ele romper: o mar vermelho. E uma voz brada do céu disse: Moisés, por que clamas a mim? Diga à igreja do Túnica André que marche. Orai com o terreno que amanda caia sobre medecai. Por que tu quer parar agora? Porque tu tem abrido a boca essa semana e disse: Deus, para mim chega, não aguento mais, não canto mais, não vou em um trabalho. Deus nos trouxe nós nessa noite para lhe dizer: eu estou renovando as tuas forças. Tu não para agora, mas eu estou te habilitando para um novo tempo e uma nova história, diz o Eterno. Tu está cansado, eu sei. Tu quer parar, eu sei. Mas nessa noite o céu está te dizendo: eu estou pegando na tua mão. Estou pegando na tua mão, então eu digo: não temas, que eu sou contigo. Não te assombres, que eu sou teu Deus. Se passarem pelas águas, eu estou contigo. E quando pelo rio, ele não te submergerão. Quando passarem pelo fogo, não te queimarás, e nem chama arderá em ti. Deus tem cuidado. Eu quero ouvir o barulho da noiva: se Deus tem cuidado. Eu vou acelerar. O povo começa a entender. Moisés começa a entender. O capítulo 17, o versículo 8. Mais outra guerra. Porque líder forte é forjado na guerra. É por isso que é uma geração que não aguenta nada no dia de hoje. Nós estamos vivenciando um tempo, irmão, que acabar esse culto após culto, se alguém não passar na porta e não dar um Pai do Senhor para mim, eu não venho mais nessa igreja. Sim ou não? Mas nessa noite Deus está levantando uma geração forte. A dificuldade agora é contra os amalequitas. Eu sinto a presença de Deus aqui. O pastor Jaime disse que eu estou no horário de Mato Grosso. Então lá é uma hora menos, então nós vamos até a tarde. Mais uma guerra agora, o povo dos amalequitas. Agora começa a entrar a história de Josué. Josué agora é um soldado de guerra. A Bíblia é bem clara em dizer
que quando Moisés estava com as duas mãos levantadas, o povo prevalecia. E quando Moisés abaixava-se a mão, os amalequitas começavam a vencer. Só que Deus dá uma estratégia para Arão e Ur. Pegaram-se uma pedra e colocaram debaixo do braço de Moisés. Eu não sei se você tem coragem de levantar as duas mãos para o alto, porque eu estou recebendo algo de Deus, eu não posso levar para Três Lagoas. Eremanda raia súria. Toda resistência, Pai, toda a guerra que a tua igreja tem enfrentado, a partir de agora o Senhor dará um sinal nessa casa. Remando que acerga. Aonde tiver uma mão levantada, com um sinal de papai querido de dependência tua, dá um sinal de que ele não está sozinho nessa guerra. Urica manda raia. Orei, amanda caia súria. Olha papai passando na mocidade, no ciclo de oração na nave. Olha papai renovando a força no altar. Olha papai entrando na casa agora. Olha o céu guerreando a tua guerra agora. Olha o céu pelejando com você agora. Urica manda raia cerca. Aonde tiver uma mão levantada, Pai, dá ele graça, força. Urica manda correr. O adversário tem feito para parar, o adversário tem feito para desistir, mas o Senhor está dizendo: receba a graça. Remanda caia súria. Ereico terremanda caia. Irmão, quebra o cântaro, quebra o cântaro, quebra o cântaro e toca a buzina. Remanda raias. A tua guerra tu não está vencendo só. Tem alguém pelejando por ti. Uricarraia sérgia. Deus está chegando na metade do ano e eu não estou vendo a providência. Está chegando na metade do ano, eu não estou vendo o resultado daquele exame que eu fiz. Mas o Eterno está entrando nessa noite e tem cura. Ereico remanda caia súria. Ereico forque acerca. Tem cura nesse recinto aqui hoje. Urica ramanda caia cerca. Urico terremanda caia súria. Vai ter, meu Deus, Satanás vai ter que bater em retirada, porque vai ter vida naquela casa. Vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. O projeto era de morte, mas Deus está dizendo: eu estou chegando e estou dando vida. Moisés vence. Moisés vence. O capítulo, Números capítulo 13. Moisés envia 12 espias. E quem está no meio dos 12? Josué. Todos trazeram uma notícia mal. Agora Josué e Caleb. Porque não é a terra que é ruim. Porque quem tem a unção de governador, eu vou liberar, pastor Jaime. Aonde chega, cresce. Quem tem a unção de governador, aonde chega, cresce. Quem tem a unção de governador, chega, cresce. Quem tem a unção de governador, onde chega, cresce. José chegou no local onde estava todo mundo inquieto, mas ali chega a sede do governo. E onde ele chegou, Deus transformou ele. O povo começa a entender. E todos trouxeram uma notícia mal. Mas Josué disse: pode investir que a terra é boa. Pode investir que ainda nós trouxemos um resultado de lá.
A Bíblia vai dizer que trouxeram um cacho de uva tão grande que um homem só não conseguiu carregar. O que Deus vai fazer no campo de Dracena, mandou correto, ficará marcado nos anéis dessa cidade, porque o Senhor está dando um crescimento tão extremo. Remanda raia súria. Josué agora começa a entender. E Deuteronômio no capítulo 31, Moisés ele está chegando à sua canseira e à velhice. Deus disse assim: Moisés, coloca Josué dentro da tenda, e eu vou chegar na porta da tenda, porque até aqui você foi, mas a partir de agora estou levantando Josué em teu lugar. Deuteronômio no capítulo 34, versículo 7. Quem anda na presença do Senhor não... Você olha para uma pessoa, um crente, e diz assim: essa irmã parece que nunca envelhece. Esse irmão passa ano e ele nunca parece vir enfraquecer. Porque a Bíblia vai dizer que Moisés morreu com 120 anos. Só que não vai estar escrito na Bíblia que ele estava usando um óculos. Mas a sua visão nunca perdeu. Deus apresenta e mostra para Moisés a terra prometida. Mas disse assim: Moisés, até aqui você chegou, conduziu o povo, mas a partir de agora tem outro novo para assumir o reinado, para assumir o posto de um líder. Porque nós temos que entender uma coisa: tem coisa que Deus entrega na nossa mão e nós conseguimos conduzir, mas quando chega um determinado tempo nós cansamos. E se nós não reconhecer uma geração antiga que Deus levantou, não teremos história para contar no futuro. E é o mal da geração no dia de hoje, é não entender que se Deus está levantando uma geração novata, é porque tinha um pai pastor que estava orando, mais novo, mais velho, para que outra geração novata Deus levantasse. Então Moisés ele fica tão assim querendo entrar, porque se nós voltar no livro de Deuteronômio no capítulo 3, o versículo 26, Moisés tenta questionar Deus: Deus, por que o Senhor não permite que eu entre? E a Bíblia vai dizer que Deus se irou e disse: Moisés, não toca mais nesse assunto. Irmão, tem coisa que Deus permite que irmão Jefferson chegue até aqui e outro continua. Essa geração do século 21 precisa entender que se nós estamos aqui é porque a misericórdia de Deus nos alcançou. E um dia tinha um joelho que estava dobrado dizendo: alcança, transforma, levanta, cura. Porque se não tiver história para contar daquilo que nossos pais nos abraçou, como teremos conta para contar para alguém que está levantando? Porque Deus está levantando uma geração todo dia, uma geração forte. Josué agora assume o reinado, e eu já estou encerrando o capítulo 1 de Josué. Eu sinto a presença de Deus aqui, porque nessa noite Deus está dizendo: eu vou transferir a autoridade. Josué agora está no reinado. Irmão, se fosse nos dias atuais, um homem na face da terra não ia ficar
trêmulo diante de uma responsabilidade tão grande, porque ele não está, como se fosse assim, representando o irmão Jefferson. Eu sou pequeno, é Moisés, irmão. Alguém que tinha uma intimidade com Deus, de falar assim, ó, frente a frente. Então, muitas das vezes nós questionamos, mas Josué se mostrou fraco, frouxo? Não, porque ele sabia que a responsabilidade nas costas dele agora seria dobrada. E disse assim: Moisés agora é morto, mas eu estou levantando Josué. Só que perceba que Moisés era servo de Deus e Josué era servo de Moisés. Então perceba que a bênção era automática, passava na mão de... meu Deus, só uma mão levantou lá atrás, só uma mão levantou. O renovo era automático, descia até Moisés e Moisés passava por ele automático. Mas agora ele tem que romper aquele medo e ele tem que buscar renovo para ele mesmo. Só que a Bíblia vai dizer: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Meu Deus, ninguém te sucederá todos os dias da tua vida. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Só que faz o seguinte, Josué, e perceba que o primeiro ministério começa no Jordão. E eu gosto do Jordão porque o Jordão significa aquele que desce. Jesus, ele reconhece a tua grandeza, mas para cumprir as escrituras ele vai até João Batista. E quando chega perante João Batista diz assim: Senhor, eu que careço ser batizado por ti. Mas diz assim: não, é para que se cumpra as escrituras. Mateus no capítulo 3, o versículo 17: ouve-se uma voz do céu. Porque quem desce no Jordão, a primeira coisa que faz é o céu abre. Quem desce no Jordão, a segunda coisa, ouve uma voz. E a terceira coisa, o céu grita: esse aí é meu filho amado em quem eu comprazo. Porque quem passa pelo Jordão sai mais forte. Porque Jesus passou pelo Jordão, mas depois de ele estar recebido o Espírito Santo, Mateus no capítulo 4, então o Espírito o conduziu até o deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito não pegou, dá licença aqui, Tiago, levanta, faz favor, meu filho. O Espírito não pegou e como nos dias atuais faz assim, ó. O Espírito, a Bíblia é bem clara dizer, então o Espírito o conduziu. Eu não sei se você está recebendo. 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 Mas o Espírito está conduzindo. Remanda cá, sou remando cote que manda cá e a súria. Rei cote remanda cá e a cerca forca. Uricote remanda e a surimicaia. Então Josué, o primeiro ministério começa dentro de um Jordão. Josué, só que faz o seguinte, Josué, não aparta desse livro. Irmão, hoje nós lemos 3 revistas por dia, 5 jornal, mas nós não lemos o Salmo 23. Porque não há um autor com mais de 100 anos
que ainda tem o seu livro escrito e ele está vivo. Mas a Bíblia demorou 1.600 anos para escrever. 40 escritores. E quando você abre ela, eu velo pela minha palavra para cumprir. Mateus 24:35. Passarão os céus e a terra, mas essa você pode descansar, porque ela vai fazer você caminhar. Josué, então começa a entender. Josué faz o seguinte, Josué: só que não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduz. Não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, não pasma, não te espante, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te guardar. Se coloca de pé nessa noite. Eremanda rasouribicai. Ereikou terremanduia súrica. Ereia manda raia surimicaia. E porque você está com medo até agora? E porque você está achando que Deus não está trabalhando a teu favor? E porque você está com dúvida, dizendo: Deus, o Senhor fez uma chamada, eu estou caminhando só. Deus nunca te abandonou, é mentira de Satanás. Porque quando Deus Ele chama, Ele garante. Quando Deus chama, Deus responsabiliza. Quando Deus chama, se tiver enfermo, Deus cura para fazer ainda a grande obra. Quando Deus chama, Deus capacita. Quando Deus chama, quando Deus chama, eu não sei cantar, mas quando Deus chama, eu não sei pregar, mas quando Deus chama, eu não sei louvar, mas quando Deus chama, eu não sei reger o círculo de oração, mas quando Deus chama, Deus vai na frente. Como? Isaías no capítulo 45, Ciro, ele disse assim: Ciro, tu está com medo, eu sei, mas eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, e quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Deus está dizendo nessa noite: o que eu vou entregar na tua mão. Eu quero a mocidade toda aqui na frente. Vem a mocidade. Aquele que não for batizado com o Espírito Santo, vem aqui na frente, faz favor. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Porque o que Deus vai fazer nessa noite, se a igreja é de guerra, eu sou o primeiro. Quem é o segundo? Se tiver alguém enfermo, vem na frente para receber a cura, porque o dono da cura está aqui. Se tiver alguém enfermo no nosso meio, não sai daqui doente, mas faz como aquela mulher: eu tinha gastado meu dinheiro tudo, mas se eu tocar somente na orla do vestido do Senhor, eu levo a minha vitória para casa. É que tem gente que vem na igreja e sai doente do mesmo jeito. Você precisa romper o medo e a dúvida nessa noite, para você receber a tua cura. Abraça umas a outra, faz um par, menina com menina e menino com menino. Porque o que Deus vai levantar não vai ser separado, vai ser uma geração que vai caminhar junto. Glória a Deus. Assim diz o Eterno, viu, filha? É eu quem patrocino os sonhos. Porque o homem pode falar e amanhã ele pode retroceder. Mas uma palavra que foi liberada desde o ventre de mamãe ainda está de pé para cumprir na tua casa. Porque a fúria do adversário era que não você está viva hoje, mas papai guardou a madre da mamãe para que você estivesse aqui hoje.
Eremanda raia surimicaia. Se prepare para soprar o vento, porque o Senhor está levantando a tua voz nessa noite. Porque não vai ser patrocinada pelo homem da terra, é Deus que vai patrocinar a tua chamada. Uricahamanda. Mamãe, dá um abraço nela aqui, mamãe. Eremanda racote, remanda yasuri. Erei cote que manda caçúria. Fecha teus olhos e olha para essa geração que está do teu lado aí. Porque essa mulher que vai te fazer caminhar, vai te fazer crescer. Não olha com um olhar de vingança, com um olhar de derrota. Faz dela uma geração que vai caminhar do teu lado. Uma geração que vai romper o medo. Porque tem dia que não vai ter a mãe perto. Tem dia que não vai ter o pai perto. Mas tem dia que vai ter uma amiga. E quando você ligar, ela estava dizendo: eu estava esperando esse telefone tocar, porque o Senhor estava me incomodando. Faz uma geração, papai querido, nessa noite, que não venha se prostrar, que não venha retroceder, mas levanta com autoridade. Pai, aonde tiver, meu pai querido, um coração aberto. Quem é de guerra, entra comigo, não deixa eu só. Quem tiver um arai, corremanda, caia, súria. Aonde tiver um coração aberto, Pai, nessa noite. Remanda, raia, súria. Rei, colte, que mando, colte, que é for, que é cerca. Aonde tiver, meu Pai, um coração aberto. Remanda raia sorre quer que a forca. Remanda caia súria. Pai, começa a unção encher e passar por um vaso. Pai querido, enche até um e transborda para o outro, Pai. Porque a chamada que tu tem nessa noite não vai ficar somente em uma liderança. O Senhor chamará, meu Pai, liderança, meu Pai querido, que levantar uma após outra. Pai, não será uma geração de fracasso, não será uma geração de derrota, mas será uma geração que será guardada, coberto pelo sangue do Senhor. Pai, aonde tiver um coração aberto, papai querido, sela, guarda, livra, preserva, papai querido. Aonde tiver, meu Pai, uma mão levantada que se encontra enfermo, essa é a cura agora, Pai. Eremanda raia suri me decai. Eu quero ouvir a igreja cantando em adoração. Porque Paulo e Silas estavam presos, mas a mão está livre, a boca está livre. E se a boca está livre, tem adoração. Porque enquanto a igreja adora, Deus quebra a corrente. Onde está o segundo? Eu sou o primeiro. Aonde a araia manda raia suri me decai. Eu tô vendo barulho de corrente sendo quebrado, pastor Jaime. Ere manda raia súria. Ere cote remanda caia súria. Ore cote remanda cá. Sou dere cote que manda cá. Uri que manda roca manda cá. Iri com ere manda raia súria. Pai, aonde tiver um coração quebrantado, Pai, dá um sinal, papai querido, da tua presença. Pai, onde tiver uma mão levantada, aonde tiver uma coluna doendo, aonde tiver, meu Pai, uma depressão, a mulada, meu Pai, seja neutralizada. Todo espírito de ansiedade, nós demos uma ordem coberto com o sangue de Cristo. Vai lançando por terra, meu Pai. E que o teu nome, papai querido, venha cada dia ser glorificado. Remanda raia súria. Enquanto a igreja adora, Deus quebra a corrente. Enquanto a igreja adora, Deus quebra a corrente. Enquanto tiver um Josué com a mão levantada, Deus dá vitória. Aonde tiver um Josué com a mão levantada, Deus dará vitória nessa noite. Manda raia súria. Remanda caia súria. É barulho de espada. É barulho de espada. É barulho de espada. O general de guerra chegou nessa noite e ele está dizendo: tem vida, tem vida, tem vida. Remanda raia súria. Erecote que manda caia súria. Herca forca. Urico manda raia súria. Remanda cote que manda caia. Pai, onde tiver uma mão levantada, como um sinal de dependência, Eremanda ha sobre que manda que a súria.
Pai, todo espírito, papai querido, de ansiedade, todo espírito de depressão, meu Pai, que está rondando essa mente dessa jovem, todo espírito de ansiedade, meu Pai, que tem levantado no século 21 com uma força grande, mas nessa noite, coberto com teu sangue, nós liberamos uma palavra: não entrará naquele quarto e ficar prostrada chorando, não entrará naquele quarto e ficar chorando, mas o Eterno está dizendo nessa noite: tu entra naquele quarto, como Mateus capítulo 6, e fecha a porta do teu quarto, não com medo, mas para tu orar, 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 para tu orar. Remanda Yassuri me decai. Remanda Yassuri. Remanda Caia Sore remanda. Há um ruído. Labaredas estão sendo acesas. Ainda tem um pouquinho de azeite. E se tiver azeite, o papai está soprando nessa noite. Remanda Yassuri. Ainda tem um pouquinho de azeite. 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 Uricamanda raia surimicaia. Se ainda tiver azeite, Pai, começa a queimar a labareda de fogo agora. Uricá. Aonde tiver uma labareda acesa, Pai, começa a queimar agora. Remanda raia sura. Ereco terremanda yassura. Ureco terremanda caçou deremando que assura. Eremanda raia sura. O general entrou nessa guerra. Tua guerra agora não é sozinha, mas essa guerra tem dono, diz o Eterno. Remanda yassura. Ereco amanda caçou. Ei, como só Deus sabe as guerras que tem enfrentado. Urimando correia cerca. Mais uma promessa para ti. E tu entraste por aquelas portas com a tua alma chorando. Por fora tá sorrindo para mostrar que tá forte. Dá um abraço nela aqui. Vem, pastora Gisele, dá um abraço nessa irmã. Porque o Senhor nessa noite está acalmando a tua alma. Porque está batida, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda louvarei. O deserto não é para te matar. O deserto é Deus te preparando para um novo tempo, uma nova história no meio da tua casa. O deserto não é para te matar. O deserto é Deus te levantando com autoridade. Você sabe que no meio daquela casa tem dia que tu tá guerreando só, mas nessa Urica mandou com terremanda e a cerca. Mas nessa noite Jeová tá dizendo: eu entro naquela peleja, eu entro naquela guerra, e tu manda e a cerca. 2026 começou mal, mas o Eterno tá dizendo: terminará cantando o hino da vitória. Remanda raia súria. Reco remanda raia súria. Tem alguém ainda vivo aí? Tem alguém ainda vivo? Ainda tem alguém vivo aí? Daí? Ainda tem alguém vivo? Aleluia. Eu já estou encerrando. Eu quero saber nessa noite, aonde está você que não prefere a mesma fé, mas que deseja uma mudança de vida? Dá um sinal com a tua mão nessa noite. Aquele que quer aceitar Jesus, que precisa reconciliar, que precisa voltar, porque o caminho que tu estás andando, você está indo, mas parece que as coisas não estão dando certo. É porque você ainda não está no centro da vontade do Senhor. Aonde está a primeira pessoa que precisa reconciliar nessa noite? Dá um sinal.
Sim. Isso aqui pode liberar para os seus, voltar para os seus lugares. Aonde está a primeira pessoa que precisa voltar? Que entende que a maneira que ela está andando, caminhando, não vai chegar a lugar nenhum. Nessa noite tem a salvação nessa casa. Deixa Jesus te conduzir para um novo tempo e uma nova história. Não endureça teu coração quando ouvir a voz do Senhor. Pai, aonde tiver, papai querido, uma corrente, meu Pai, segurando, travando, nós demos uma ordem, Pai, seja quebrada agora. Aonde você precisa sair daqui da mesma maneira, transformado, saia do teu lugar. Você precisa vir aqui na frente, porque você vai voltar para a mesma casa, vai ter a mesma guerra. Mas se você sair daqui, você não vai ser o super crente, mas você não vai guerrear sozinho. Aonde está a primeira pessoa? Porque quando vinha a primeira pessoa, Deus quebra a barreira e vem mais. Aonde está a primeira pessoa que precisa sair daqui? Talvez no mundo espiritual seja a tua última oportunidade. Quem vê esse jovem aqui em cima, com um paletó e um terno hoje, só Deus sabe, e mamãe o tanto que orou. Mas Deus ainda continua fazendo milagre. Alguém que casou com a mesma esposa 2 vezes, o dia que eu fui casar de volta, a moça falou assim: moço, no cartório eu tenho 30 anos que eu trabalho. Eu já vi alguém chegar e casar com outra mulher, mas a tua verbação de desquite é a mesma pessoa. Eu falei sim. Alguém que estava caminhando para um presídio e Deus me tirou dentro. Alguém que era escravo do adversário, mas hoje continua abrindo a boca e dizendo: Jesus ainda continua fazendo milagre. Aonde está a primeira pessoa? Você não precisa sair. O Espírito Santo está ministrando no meu coração que tem vida aqui que talvez seja a última oportunidade. Furicalha cerca. Pastor Jaime, como que é o nome do irmão do senhor? Jairo, vem aqui na frente, faz favor. Irmão Jaime, abraça esse homem. Porque o Senhor vai confirmar um negócio aqui. Ereico Ramandayasu. Uricamandayasu. Quem é de guerra entra, quem é de guerra, ei, nós estamos na Assembleia de Deus, é 110 anos queimando no fogo e continuará como a tocha acesa. Em nome de Jesus, aleluia. Pai, há uma oração pela vida desse homem, dizendo uma voz clamando: guarda, trabalha. Há uma mamãe que está com o joelho dobrado. Tu não está na cidade, mas o Senhor está te guardando. E o Senhor lhe trouxe nessa noite para lhe dizer: eu vou transferir a unção que eu entreguei para o teu irmão na tua vida. Coloca a mão no coração dele, irmão Jaime. Pai, todo protestade, todo pensamento negativo, tudo aquilo, papai querido, que está neutralizando, meu Pai, a mente dele,
Pai, porque Tu sabe que é um vaso escolhido, assim como foi Saulo. Pai, usa a mão agora do pastor Jaime para curar uma ferida que ele carrega dentro desse coração e ainda está trazendo, meu Pai querido, a memória dele de vez em quando, meu Pai querido. Mas liberemos nessa noite uma palavra coberta com Teu sangue. Cura o coração e a mente do Teu filho agora. Pai, ele não vai voltar do mesmo jeito, ele não vai voltar da mesma maneira, porque eu creio, meu Pai, que Tu trouxe esse homem nessa noite para lhe dizer: eu ainda tenho plano, eu ainda tenho projeto, eu ainda tenho sonho, eu ainda tenho plano, eu ainda tenho projeto, eu ainda tenho plano. Tu não está esquecido, Tu não está abandonado, Tu não está no anonimato, porque não adianta Saul ter trono, mas não tiver a presença. Mas tu está no anonimato, mas enquanto tu não sentar na mesa, nessa noite é uma ordem liberando a tua casa. Enquanto ele não sentar na mesa, o céu vai contemplar. Há uma reunião de família na mesa, mas enquanto está todo almoçando, falta alguém. A família está em volta da mesa, mas ainda falta alguém. Jessé, acabaram-se os mancebos? Ainda tem Davi, que está lá no pasto. Jairo, nessa noite você é o Davi, e o teu lugar na mesa ainda está preparado. A tua cadeira nunca foi substituída. Mas há um processo a passar, e o Senhor está dizendo: está terminando o processo que você está passando, porque eu vou te trazer de volta do lugar que você saiu. Mamãe, vem cá, cadê mamãe? Abraça aqui, mamãe. Irmão, só Deus sabe. Erei raia súria, erei manda caia súria. Erei manda caia súria me caia. Há um quebrantamento agora. Há um quebrantamento do Pai agora nesse ambiente. Porque quando uma mãe abraça um filho, mamãe, a senhora foi a Joquebede nessa noite, e o teu Moisés não morreu no rio Nilo. O rio Nilo era para morrer, mas quando Deus está no negócio, o rio Nilo será um caminho de vida. E olha o teu Moisés aí vivo nas tuas mãos. Pastor Jaime, ora pela igreja. Glórias a Deus. Deus abençoe, vai em paz. Vai debaixo da bênção e da vitória. Fecha os teus olhos, faça assim com as tuas mãos. Após esta oração, o Tiago ainda está na direção, e nós já estamos chegando aí, atravessando o Mar Vermelho, para cantar o hino da vitória como Miriam. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, que a tua igreja receba a tua vitória que veio buscar. O abatido seja, Senhor, vitorioso. Aquele que está entristecido receba alegria. Aquele que está, Senhor, em busca da vitória, seja vitorioso. Aquele que entrou cabisbaixo, que ele seja agora, o Espírito de Deus põe a mão no queixo dele e diga: anda de cabeça erguida. Ó Deus, aquele que está sem ânimo, receba ânimo. Aquele que está sem força, seja renovado em força. No nome de Jesus, eu declaro vitória para o povo de Deus, e o povo de Deus diga: a vitória é nossa, em nome de Jesus.